Abra sua Bíblia em Lucas 10, 38. Já pode colocar só um minutinho. Marli, pega para mim. Abriram comigo? Lucas 10, a partir do versículo 38. E já vou ler o título desse texto para vocês. Na casa de Marta e de Maria. Versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Deus, muito obrigado por essa manhã. Louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome e te pedimos a tua liderança nessa manhã, Senhor. Lidera o nosso coração, lidera a nossa mente, cuida da nossa casa, cuida das nossas tarefas, cuida da nossa agenda, cuida da nossa vida. Queremos escolher nessa manhã a boa parte. Aquieta nosso espírito no nome de Jesus. Amém. Meu nome é Monique, para quem não conhece, sou esposa do pastor Alain. Estou muito feliz em estar nesse segundo encontro de mulheres, podendo compartilhar da palavra. E já quero agradecer as minhas companheiras Natasha e Priscila. Eu acho que vocês entenderam de quem elas estavam falando. Foi claro já no começo assim, da história para todo mundo, porque Marta e Maria é um clássico, né, gente, da mulher. Marta e Maria, quando ela vem, é para mexer em situações bem características da nossa história, bem característico da nossa rotina. E elas duas, não é por nada não, mas fizeram aquilo que realmente acontece alguns minutos antes de uma visita chegar na nossa casa. Tô exagerando? Tô enganada? Estou ficando doida. Minutos antes de Jesus chegar, já estava um alvoroço acontecendo. Eram 12 pessoas para chegar na casa. Ele nunca ia sozinho. O Evangelho de Lucas é um evangelho que sempre retrata a mulher. Se você for ler o Evangelho de Lucas, todo ele tem alguma mulher fazendo algo extraordinário. E na situação de Marta e Maria não era diferente. Já vou usar aqui, vou me identificando aqui. Vai aparecer para mim ali? Não? Marta e Maria, ambas em seu coração tinham uma motivação legítima, mas expressavam suas atitudes de maneiras diferentes. O meu compromisso nessa manhã não é falar mal e nem colocar a nossa querida Marta na cadeira aqui e vamos começar a falar só de Marta. Já começa a desconstruir isso na sua cabeça agora, porque nós vamos falar de dois comportamentos diferentes, mas dois comportamentos que também funcionam, dois comportamentos que também acontecem, dois comportamentos que você convive, ou dois comportamentos que você se identifica, tá? Então, ambas estavam empenhadas num compromisso. O tema dessa palavra hoje é um chamado a servir e amar. Isso é algo que identifica-se com a mulher.
A mulher se identifica com essa fala do servir e do amar. Toda mulher ela tem esse lado muito bem característico em você, em cada uma de nós. Cada uma de nós temos esse lado do servir e esse lado do amar bem forte. E em Marta e Maria não era diferente. Jesus estava a caminho de Betânia e ele tinha uma intimidade nessa casa. Não era uma casa que ele nunca tinha entrado. Era uma casa que ele conhecia. Era uma família que fazia parte da intimidade dele. E ele tinha liberdade de chegar nessa casa com mais 12. Tanto é que não era a primeira vez. Então, quando Jesus chega nessa casa, tem um cenário de arrumação. Como vocês puderam a gente entender mais ou menos aqui na abertura da palavra. Tinha um cenário que estava acontecendo uma grande hospitalidade. Dentro de um contexto histórico, a gente percebe que naquela época a mulher tinha total compromisso com essa hospitalidade. Era muito real. Isso fazia parte da vida dela. Nós não sabemos se Marta era casada, o texto não relata isso, mas nós sabemos que ela tinha uma liderança nessa casa, uma liderança de hospitalidade. Ela queria oferecer o seu melhor. Ela não tinha dúvidas disso, isso estava muito claro. Ela queria oferecer o seu melhor. E nesse contexto histórico, a gente percebe que ela não queria abrir mão disso de jeito nenhum, porque ela queria oferecer o melhor. Dentro desse cenário todo, a gente vai trabalhar alguns pontos nessa manhã. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, vou só ler esse pequeno detalhe que a gente acabou de falar, essa pequena introdução de Marta e Maria, que fala: Marta queria proporcionar a Jesus o melhor ambiente e cuidava das tarefas domésticas. Sua ação de servir era válida e justificável, dentro de um contexto de hospitalidade da época. Por outro lado, Maria escolheu se sentar aos pés de Jesus e ouvir seus ensinamentos. Ela também estava, de certa forma, buscando agradar a Jesus, mas de uma maneira diferente, valorizando a palavra de Cristo sobre as tarefas materiais. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês nesta manhã e trazer para a nossa reflexão é sobre a justificação. Essa tendência que nós temos de querer justificar as nossas atitudes, justificar o nosso comportamento, é muito natural no nosso dia a dia. E nós conseguimos perceber, no pequeno detalhe desse texto, essa justificação. Muitas vezes, quando a gente está muito atarefada, muito lotada de compromisso, muito cheia de tarefas que vão tomando uma proporção exagerada durante o nosso dia, a gente cai facilmente numa situação de justificar. Eu estou assim por causa disso. Eu estou daquele jeito ali por causa daquilo que eu estou cheia de coisa para fazer aqui. Eu não sei o que fazer aqui porque eu também estou fazendo isso. São frases corriqueiras e sentimentos naturais que acontecem o tempo inteiro. A gente tem uma tendência a se justificar de coisas que é para a gente fazer e a gente sabe que tem que fazer, mas a justificativa entra como uma armadilha. E uma armadilha perigosa. Essa justificação, ela acontece no texto quando Marta, no versículo 40, do 39, Maria, sua irmã, ficava sentada aos pés do Senhor. Ele já tinha entrado na casa, ele já estava acomodado, com certeza os discípulos já estavam ao redor, ele já tinha começado a falar, e no 40, porém, estava ocupado, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Eu imagino a cena que ele já estava falando, ele já estava na sala, ou em um ambiente que nós não sabemos, onde tinha pessoas ao redor dele falando, ouvindo. Maria parou o que estava fazendo, não significa que ela não estava fazendo, ela parou para ouvir, sentou aos pés. Detalhe que eu gostaria de trazer, eu sempre vou fazer a gente pensar quem é essa Marta e Maria?
E nas 3 vezes que ela aparece nos evangelhos, Marta ela está aos pés, ela está em contemplação, ela está inclinada a ouvir. Maria está sempre nessa posição. Marta está sempre na posição do serviço. Nas 3 vezes que ela aparece nos evangelhos. Então, é uma característica das duas, tá? É uma característica do seu comportamento. E quando ela está nessa posição que já está ouvindo, Marta se incomoda. E ao se incomodar, ela fala assim, peraí, eu estou aqui, eu quero ouvir, mas eu tenho que preparar a mesa, mas eu tenho que ouvir, mas eu tenho que ver se a comida está pronta, mas eu tenho que ouvir. Peraí, não. Eu vou lá falar. Vou lá me justificar, porque eu não estou ouvindo, né? Eu tenho que me justificar de alguma maneira, porque eu não estou conseguindo parar para ouvir. Eu vou lá me justificar. E é nessa hora que ela fala, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Ela foi lá se justificar. E aí, nós temos uma resposta de Jesus. Jesus nos chama a refletir sobre as nossas próprias escolhas, destacando a justificação de nossos atos, não apenas pelo que fazemos, mas pelo que priorizamos. Quais têm sido as suas prioridades nessa manhã? Quais têm sido as prioridades da sua agenda nessa manhã? O que tem sido prioridade para você? Que você sabe, que você já analisou e você está olhando, ticando, deixando ali no checklist do bloco de notas. Quais são as prioridades que você tem deixado de lado? Uma coisa interessante é que quando Jesus nos convida a estar com Ele, Ele nos convida para estar com Ele, não para trabalhar para Ele. E a gente confunde muito isso. Ele está mais preocupado com a intenção do seu coração perante o serviço do que com a sua lista de tarefas e afazeres. Sabia? Ele está muito mais preocupado com a intenção do seu coração do que com essa lista de tarefas e afazeres. Temos uma tendência muito, muito natural de nos esconder em muitos projetos, em muitas listas de tarefas, talvez para não fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. A gente se enche até o talo de atividade, porque aí a gente tem uma maneira de justificar aquilo que é para a gente fazer. Jesus, quando chama os discípulos, lá atrás, quando ele convida os discípulos para convoca os 12, ele não chama para trabalhar com ele. Jesus chama para estar com ele. Entende? Jesus convida os discípulos para estar com ele, não para trabalhar para ele. Não é para, é com ele. Marta, John Wesley fala algo sobre Marta que eu achei muito interessante. John Wesley fala que Marta é uma representante daqueles que estão tão ocupados com o trabalho do Senhor que esquecem do Senhor do trabalho. Maria, por outro lado, nos ensina a importância de parar e ouvir a voz de Cristo. Tem um outro homem de Deus que eu gosto muito, que é o Tim Keller, e ele também fala que Marta está fazendo o que é bom. Ela está servindo e ajudando, mas se distrai. Jesus não a critica pelo seu serviço, mas pela sua ansiedade e por se perder nas preocupações. A lição aqui é: não permita que a ocupação e os afazeres da vida te afastem da prioridade de ouvir e aprender com Jesus. O serviço é importante, mas o mais importante é estar com Ele. Tim Keller. Então, você entende que a justificação aí tem o que está por trás dessa justificativa de estar atarefada com muitos serviços? O segundo ponto, e aí eu quero... Como fazemos diante desses dois comportamentos? Precisamos entender que Jesus está mais interessado com quem você é e não com o que você faz.
Hernandes Dias Lopes fala que vida com Deus é mais necessária do que a vida para Deus. O convite nessa manhã, para nós, com essa história, é alinhar a energia que você está colocando no muito fazer e trazer um equilíbrio para o amar. Eu não estou dizendo que você não precisa servir. Eu não estou dizendo que você vai parar de servir ao Pai. Você vai. Eu estou convidando. Quando eu comecei a fazer essa palavra, começou a mexer muito comigo. E começou a fazer eu pensar na quantidade de tarefas que eu tinha no meu dia e quantas dessas tarefas tinham a ver com compromisso com Deus. Quantas dessas 1000 tarefas que eu tinha no meu dia tinha a ver com compromissos que eu tinha com Deus? Quantas dessas tarefas estavam me afastando de um tempo precioso de devocional ou um tempo precioso de estar na mesa com a minha família? Eu tive a presença da minha mãe por alguns dias, uma semana e pouco. E eu estava estudando essa palavra. E todas as vezes que eu parava para estudar essa palavra, o meu coração se inclinava. Senta na mesa para tomar café com ela. Senta na mesa para... Chama ela para a mesa para conversar com ela. E você sabe que é a voz do Espírito Santo falando isso. Chama ela para a mesa para ver como que ela está. E durante todo esse estudar da palavra, eu fui percebendo detalhes tão preciosos que a gente deixa e se justifica com uma lista de tarefas, com uma agenda lotada. O segundo ponto que eu gostaria de falar é a comparação que acontece nesse texto. Naturalmente, o nosso coração é tendencioso a comparar Marta e Maria. Nós, como carne, comparamos Marta e Maria. Nós não conseguimos não comparar. A gente compara as duas. Marta e Maria representam 2 tipos de atitude que encontramos em muitas de nós. Muitas de nós temos um pouco de Marta e muitas de nós temos um pouco de Maria. Nós fomos alcançadas por ele. Então, nós sabemos. Muitas de nós compartilhamos desse coração de Marta e Maria. Marta, agitada e ansiosa, estava focada no fazer e no serviço. Muitas vezes nos esquecemos que nossa vida espiritual também precisa de momentos de silêncio, de escuta total. E a mulher tem uma facilidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que o homem não tem. A mulher tem facilidade de fazer um almoço já pensando na janta, pensando no outro dia e nas marmitas durante o mês. A mulher tem facilidade, algumas mais, outras menos. Eu não estou falando de uma maneira geral. Eu estou falando que é a nossa facilidade de concluir tarefas e pensando nas próximas e pensando no próximo mês. Tem mulheres até que têm uma estratégia já de todo ano, tá? Eu conheço. Essa é uma facilidade da mulher, que às vezes não tem uma quietude, essa facilidade de parar e silenciar para ouvir. Maria, por outro lado, nos ensina que o essencial era dar atenção ao que é eterno. Ela nos ensina que ela, quando escolhe a boa parte, quando Jesus fala, Marta, não adianta tentar se justificar. Ela escolheu a boa parte e dela não será tirada. Essa boa parte nos desafia a refletir em nossas vidas como temos equilibrado o fazer e o ouvir. O serviço é importante, mas a escuta da palavra de Deus é fundamental. A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Por isso, a facilidade de nos comparar é sempre presente no nosso dia a dia. Nós, mulheres, sofremos com uma sociedade que o tempo todo está querendo alterar a nossa essência. O tempo todo. A sociedade está querendo dizer para a gente, faz isso, seja forte, você consegue, vai, você coloca a sua melhor versão, veste você só da melhor versão, vai, enfrenta, você é uma fortaleza.
revolucionário hoje é quem não deixa ser levada pela aprovação de homens. E sim, está preocupada com a sua identidade em Cristo. Isso é revolucionário. Porque a sociedade está estimulando bastante a você só fazer. Dá conta, você dá conta, você dá conta, você dá conta. Temos um ritmo pessoal. Olha para a sua querida que está do seu lado, sua amiga. Olha para ela. Olha para ela. Olha para ela. Agora você olha para ela, estou olhando para você, amiga. Você tem um ritmo que eu não tenho. Fala para ela. Você tem um ritmo que eu não tenho. Você tem um ritmo que eu não tenho. Natasha, você tem um ritmo que eu não tenho. Mas para esse ritmo ser sustentável, precisamos manter o foco para não entrar em um ritmo acelerado, que não nos dá um resultado saudável. Cuidado com esse ritmo acelerado que não te leva numa vida saudável. Puxando um gancho aí, é muito fácil, depois desse ritmo, cair no ativismo. Esse ritmo te leva para o ativismo. E o ativismo cega. Cega. Cega boa parte. Cega devocional. Cega vida espiritual. Cega equilíbrio emocional. Ativismo cega todas essas coisas. E a sociedade fala da mulher alcoólica. Cheia de tarefa, cheia de deveres, cheia de compromisso. Cuidado com comparação. Isso nos desafia a refletir em nossas vidas, como temos equilibrado o fazer e o ouvir. O serviço é importante, mas a escuta da palavra de Deus é fundamental. A comparação rouba a felicidade. Marta desejava dar muito ao Senhor. Ela queria uma mesa perfeita. Ela queria uma mesa impecável. Queria que Jesus saísse de lá, mas com a barriga explodindo. Eu fui numa visita essa semana e a pessoa serviu o meu prato. Eu não dei conta. Falei, gente, não estou dando conta. Não, pode deixar. Mas a pessoa tinha prazer de botar a mesa e servir o meu prato cheio. Essa é Marta. Ela queria que Jesus comesse a entrada, o prato principal e a sobremesa bem. Maria desejava receber muito do Senhor. Ter o mestre na minha casa, sentado na minha sala, falando para nós. Isso é extraordinário. Nada vai me tirar daqui. Você já se viu nessa situação? Você já se viu nessa condição? Eu não vou perder uma vírgula do que está sendo falado, porque é para mim, eu preciso disso. Essa é Maria. Essa aceitação, que é o nosso último ponto, que quando a gente lê lá o versículo 41 e 42 diz, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, não será tirada. Aceitação. Marta teve que aceitar. Marta teve que parar. Ela ouviu. Ela ouviu. Falou, agora Jesus falou. Jesus parou o que ele estava fazendo e veio falar comigo. E essa parte nos faz refletir que Marta aceitou. Aceitou a chamada de Jesus. Marta precisava aceitar que sua preocupação com o servir, por mais boa que fosse, deveria ser equilibrada
com a escolha de Maria, que estava recebendo a palavra. No final, Jesus nos convida a aceitar que, por mais que ações sejam significativas, a comunhão com Ele é realmente, um significado de paz. A aceitação do chamado de Jesus para priorizar o sentar-se aos seus pés nos ajuda a viver com mais equilíbrio e propósito. 2 detalhes que eu gostaria de pontuar sobre Marta e Maria. Marta tem um comportamento ansioso de perfeccionismo. Ela sofria por ser assim. E Jesus conhecia esse comportamento de Marta, ansioso e de perfeccionista. Uma pessoa ansiosa, perfeccionista, ela não consegue, ela tem uma tendência a sofrer demais se as coisas não saem do jeito que ela quer. E essa ansiedade consome, essa ansiedade nos rouba algo precioso. Essa era um comportamento de Marta. Jesus conhecia Marta. Ele sabia em qual casa ele estava entrando, tá? Jesus já sabia. E ele também sabia do amor que ele tinha por ela. Maria tem um comportamento que eu gosto muito, que é o aqui e agora. Maria não abre mão do aqui e o agora. O aqui e agora é muito importante para ela. É aquela pessoa que simplesmente para e ouve olhando no olho. Ela não está ouvindo você e já pensando em um monte de coisa para fazer a próxima coisa. Ela para ouvir a amiga que está passando por uma situação difícil. Ela para. O comportamento de Maria é o aqui e o agora. O aqui e agora é importante. E muitas das vezes a gente está em certos lugares que só o nosso corpo está ali, mas a nossa cabeça, os nossos pensamentos estão em outro lugar, porque a ansiedade toma conta. E a gente não consegue viver o aqui e agora. Quantas vezes você, talvez hoje mesmo, você veio porque estava tudo certo, você não vai quebrar seu plano, a sua agenda de estar aqui, mas a sua cabeça não está aqui. Eu quero dizer para você nessa manhã, deixa a sua cabeça aqui. Fica aqui. O próximo passo é depois, não é agora. Viva o aqui e agora, viva o hoje. Viva aqui, fica aqui. Não deixa a sua cabeça tomar conta no que vai acontecer depois do almoço, na hora do almoço. O que vai fazer de almoço? É precioso isso daqui. Isso aqui é boa parte. Isso aqui que você fez agora, por você, pela sua saúde, pelo teu compromisso, pela sua vida espiritual. A sua vida espiritual é importante. O seu filho precisa de você com uma vida espiritual. A sua família precisa de você bem com uma vida espiritual. Sabe por quê? Se você escolher aqui, ficar aqui agora. Maria escolheu ficar aqui agora. Naquele momento, era o aqui e agora que importava para ela. Isso é uma abordagem da psicologia que me encanta. Muitos pacientes chegam na clínica só ali. Ela chega de corpo presente. O trabalhar do psicólogo é trazer ele para aquele ambiente de sessão. Demora semanas, e pode demorar meses, e pode demorar. Que a cabeça está em outro lugar, em outras coisas, fazendo outras coisas. Busque essa satisfação no aqui e agora. Busque essa satisfação em estar completa com o seu marido. Com ele, no momento com ele. Busque essa satisfação em estar completa no chamado que Deus tem para você. O chamado de Deus para você é amar e servir. Um não tira o outro. Se você começar a amar, naturalmente você vai começar a servir. Com Jesus. Não para. Você não vai começar a servir para prestar conta de trabalho para ele. Não. Você vai servir com amor. E quando você vê alguém servindo com amor, gente, é tudo diferente. O ambiente é outro quando uma pessoa serve com amor. Meu Deus do céu, você sente a presença do Espírito Santo quando você vê alguém servindo com amor? Porque ela está lá, ela está por inteira, ela está completa. Quem fez, ela fez
não fez esperando nada em troca. Ela não fez esperando uma fala. Ai, não sei o que eu vou fazer porque a pessoa vai falar para mim que ficou muito lindo. O nosso compromisso é fazer o serviço com o amor, porque o nosso compromisso é com Ele. E é sobre isso que eu gostaria de alinhar o nosso coração nessa manhã. A boa parte significa a aceitação do chamado de Jesus para priorizar o sentar-se aos seus pés. Nos ajuda a viver com mais equilíbrio e propósito. Isso significa a boa parte. E para resumo do nosso tempo hoje pela manhã, nós falamos sobre justificar. E em cada palavra 1, 2, 3 e 4 está escrito justificar, comparação, ativismo, aceitação. Quais são as respostas de Jesus para cada pergunta, cada número ali? Vamos ler. Jesus fala sobre justificar. Jesus nos chama a refletir sobre nossas próprias escolhas, destacando a justificação de nossos atos, não apenas pelo que fazemos, mas pelo que priorizamos. Na comparação, Jesus comparou as duas atitudes e disse que Maria escolheu a boa parte, que ninguém lhe seria tirado. Isso nos desafia a refletir em nossas vidas. Como temos equilibrado o fazer e o ouvir? O serviço é importante, mas a escuta da palavra de Deus é fundamental. Ativismo. Jesus está mais preocupado com a intenção do seu coração perante o serviço do que com a sua lista de tarefas e afazeres. Aceitação. Jesus nos convida a aceitar que, por mais que nossas ações sejam significativas, a comunhão com Ele é o que realmente traz paz, traz significado e paz. Não foi. Passa para mim, Mai. Não está indo. Tem só mais uma. Nessa manhã, eu gostaria que você refletisse nos pontos que nós falamos. Procuramos em agendas cheias preencher um vazio que só Cristo pode preencher. Que vazio é esse que você está preenchendo com uma agenda lotada de compromisso? Que vazio é esse que você está preenchendo com procrastinação? Que vazio é esse que você está enchendo com uma lista de tarefas quilométrica que você não dá conta? O que você escolhe hoje? Qual é o caminho que você escolhe hoje? Que direção que você quer escolher hoje? Que foto que você quer colocar no perfil? O perfil de Marta? O perfil de Maria? O perfil da dor de Marta? O perfil de Maria? Que perfil que você quer colocar hoje? Em qual perfil você coloca a sua foto? Queria que você fechasse os seus olhos e refletisse nessa manhã sobre tudo que nós conversamos, tudo que falamos. Qual que é o vazio que está no teu coração, que você está preenchendo com outras coisas que não é Cristo? Qual é o vazio? Qual é a falta? Qual o excesso que você está tendo e você está preenchendo com outras coisas? Reflita sobre isso nessa manhã, com um coração quebrantado. O Espírito Santo de Deus está aqui, nesse lugar. Ele está aqui, no aqui e agora. Ele está te vendo. Ele sabe quem você é. Ele conhece a sua agenda. Ele conhece a sua lista de tarefas. Eu quero te convidar a se levantar. E de pé, se você se identificou com essa palavra, eu quero te convidar a que vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Queremos orar pelas suas faltas. Queremos orar pelos seus excessos. Queremos orar com você. Te convido a ficar de pé nessa manhã. Se você entendeu essa palavra, se essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Fique à vontade. Quero orar com você. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós.
Fique à vontade no seu lugar, se você quiser se ajoelhar. Esse ambiente foi preparado para você. Há mais de um ano, sabia? Todo último sábado, esse ambiente aqui foi preparado para você, mulher. De todas as idades. Queria chamar a Pri e a Dani aqui na frente para orar pelas mulheres. Senhor, nessa manhã nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos, Deus. Entregamos diante de ti o nosso coração. Reconhecendo, Deus, que nós não conseguimos sem o Senhor. Reconhecemos que somos dependentes de ti, precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos de ti nessa manhã. Precisamos entregar, Pai, a nossa lista de tarefas. Eu quero entregar nessa manhã, Deus, toda a minha agitação, toda a minha ansiedade, eu quero entregar diante de ti. Pai, eu quero entregar diante de ti todo o meu medo. Pai, eu quero entregar diante de ti todos os pesos, o perfeccionismo que me atrapalha nas minhas tarefas. Deus, eu quero entregar diante de ti o meu coração. O meu coração. Quero sair daqui hoje, Pai, leve, em paz, sabendo que o Senhor dirige todas as coisas da minha vida, todos os projetos. Pai, todo medo, toda insegurança, todo desejo de jogar tudo para o alto e parar e desistir. Eu quero apresentar diante de ti, Senhor, as minhas irmãs no teu altar. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, precisamos de ti, ansiamos pelo Senhor nessa manhã. Pai, nós queremos experimentar a boa parte. A boa parte tem a ver com uma vida de entrega. A boa parte tem a ver com uma vida de dedicação. A boa parte tem a ver com uma vida de escolher ouvir Jesus em primeiro lugar. Queremos ouvir o teu nome em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Senhor, entregamos áreas que nós não queremos entregar nessa manhã. Eu quero entregar, Pai, fale isso para o Espírito Santo de Deus. Eu quero entregar diante de ti áreas que eu tenho tomado controle. Pai, eu quero entregar diante de ti áreas que eu controlo. Eu não deixo o Espírito Santo controlar. Eu quero entregar nessa manhã o medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.